Olá, eu sou Adriano Turini do Projeto Samuel aqui de Piracicaba e nós vamos dar início ao terceiro episódio do podcast Entender para Incluir. Hoje nós vamos tratar sobre os direitos do autista. E a nossa convidada, Natália Borges, é advogada aqui em Piracicaba. Natália, é um prazer receber você. Muito obrigado pelo aceite do convite. Nos conhecemos no BNI, de alguns outros meios da sociedade aí, mas é um prazer receber você para conversar um pouco sobre os direitos do autista. Bom dia a todos. O prazer é todo meu, Adriano. Eu fico muito feliz. Falo que, como a gente acabou de conversar, né, muitas pessoas aí tentaram nos conectar. Sim. E realmente a gente já se conhecia, né, antes mesmo de surgir esse projeto. Então eu fico extremamente feliz em estar aqui com você e poder contribuir. Legal. Lembrando a vocês que nos ouvem que essa é uma parceria do Projeto Samuel, mais uma grande parceria que nós conquistamos aqui em Piracicaba, que é o Instituto PSEG. Conversando com o pessoal do social aqui do PSEG, nos foi aberto esse espaço de utilizar os estúdios aqui dessa unidade para fazer a gravação de podcasts, para a gente levar para a sociedade informações importantes a respeito não só do direito, como a Natália vai falar um pouco com a gente hoje, como outras informações que podem ajudar e muito tanto o autista quanto a família dos autistas, tá bom? Então vamos começar. A primeira pergunta, Natália, eu queria saber um pouco, de forma geral, e daí nós vamos tratando tópico a tópico, quais são os principais direitos da criança autista? Por favor. Então, assim, o direito do autista, na verdade, ele é amplo, mas não se ouve muito falar em todos os direitos deles, né? Geralmente, os profissionais acabam abordando mais o benefício assistencial, que é o benefício oferecido pelo INSS, né? Que é o BPC Loas, que depois, se nós tivermos oportunidade, eu queria dar um foco nele. Mas eu gostaria de tratar outros direitos também que eu acho extremamente importantes. Então, direitos dos autistas, né? Tem a redução da jornada de trabalho para os pais, que são servidores públicos, a redução de até 50% da jornada sem alteração no salário dos pais, né? E assim, ainda estamos ganhando espaço, porque eles reduzem essa não é uma oportunidade, né? Mas esse direito para servidores públicos. E eu acho que a gente precisa lutar para conseguir para todos os pais, né? Em todos os, não só servidores públicos. Então, tem o direito dos servidores públicos, que tem a redução da jornada de trabalho, a carteira de identificação, que é extremamente importante. Como eu disse, né, eu participei de uma roda de conversa na quarta-feira e conversando com as mães, né, a gente sente o quanto é importante a carteira de identificação. Muitas das vezes as pessoas que ainda não têm a informação do que é o autismo, né, não têm convivência com a criança autista, eles olham para a criança e falam, nossa, o que essa criança tem? O autismo não tem características físicas, né? Exatamente. Isso dificulta o entendimento. E bem no dia dessa roda de conversa, eu estava na fila de uma padaria e tinha uma criança autista na minha frente. Então, como eu tenho habitualidade, né, e atendo muitas crianças autistas, eu vi muitas pessoas, até atendente do caixa, nossa, mas o que essa criança tem? Porque ele chorava muito porque ele queria um Kinder Ovo. Então, assim, às vezes, essa carteira de identidade que muitas mães falaram, né? Que coloca, às vezes, no pescoço da criança, coloca em algum crachazinho, né? É importante, porque já sabe que aquela criança precisa. Que é o Ciptea, né? Exatamente. O Ciptea, hoje, aqui em Piracicaba, se for até o Poupa Tempo, você consegue fazer a impressão dele lá, o pessoal, exatamente. Entrega E de o forma material. totalmente gratuita. E você pode fazer na sua casa também, né? Exatamente. Você consegue fazer o cadastro pelo ciptea.gov, se eu não me engano, né? Sim. Você consegue fazer a impressão da carteirinha e já fica com esse material em casa, né? E assim, é um assunto que eu acho extremamente nós estarmos abordando, porque a maioria das pessoas que são carentes não tem acesso a essas informações. Então, não sabe que através de um site pode fazer esse tipo de carteira de identificação. Não sabe que indo até o Poupa Tempo
é de forma totalmente gratuita. Então, a carteira de identificação ela foi criada em 2020, né, pela lei do Romeu Mion. Isso. E eu acho esse direito extremamente importante para identificar, para ficar mais claro para as pessoas que não têm acesso às crianças autistas de forma permanente, entenderem, né, que precisa de um tratamento especial. E que eles precisam entender que essas crianças devem ser inseridas na sociedade de forma comum. Só aproveitar esse tema da carteirinha, outras doenças, por exemplo, eu sei que tem os dois cordões, né? Tem o cordão Sim. girassol, que é para doenças invisíveis, Sim. né? E tem o cordão quebra-cabeça, que é voltado especificamente para crianças autistas, né? Ou para pessoas autistas. Outras doenças, existe uma carteirinha também ou não? Existe algo que os identifique? Como que funciona isso? Existe sim, mas eu falo que assim, a gente precisa sempre identificar a deficiência, como você disse, né, que há 2 cordões diferentes para as pessoas. Então, assim, vamos supor, uma pessoa que é esquizofrênica, que é portadora de esquizofrenia, atendo muito também no escritório. São pessoas que não tem a deficiência visível como nós falamos. Muitas das vezes muda o comportamento de uma hora para outra. Então, sim, eles têm acesso também a essa carteira de identificação, porque muitas das vezes essa pessoa pode estar andando num transporte público e, em algum momento, acaba gerando alguma situação, né? Que precisa de auxílio. Exatamente, que precisa de auxílio. E estando com essa carteira, é fácil as outras pessoas identificarem e darem todo o apoio que a pessoa precisa. Então, existe e é extremamente importante. Legal. Bom, os mesmos direitos que se estendem à criança autista se estendem também às que estão fora do espectro? Eu pergunto por quê. Nós temos algumas siglas, né? TDAH, TOD, TDL, esquizofrenia, que você acabou de comentar, epilepsia, dislexia. Sim. E eu percebo que quando, por exemplo, TDL, uma criança que tem transtorno de desenvolvimento de linguagem, ela tem dificuldades de comunicação extremas. Exatamente. Né? E dentro da escola, o auxiliar de sala, por exemplo, só é, pelo que chega para nós pais, Sim. só é a lei para o autista. Como que, no âmbito do direito, a gente pode recorrer, por exemplo, a um advogado para essas crianças que têm outras dificuldades, outras comorbidades, doenças, alguma coisa assim? Na verdade, eu falo até para os meus clientes, né, para as pessoas que me abordam, tentando também entender como funciona esses direitos. Na verdade, os pais têm que ir atrás de um atendimento médico para serem laudados. Eu falo que até mesmo no âmbito previdenciário, onde eu sou especialista, sem laudo, sem diagnóstico, é extremamente difícil a gente debater sobre um direito. Então, TDAH, por exemplo. O TDAH, a pessoa às vezes necessita de um suporte dentro da sala de aula e pela falta de profissional e até mesmo pela falta de vontade dos profissionais dentro da escola, é muito difícil eles concederem. Então, eles acabam falando assim, olha, não tem um laudo de autismo, o seu filho não tem problema nenhum, né? E o pai, às vezes o profissional que está acompanhando aquela criança, ele sabe que precisa de um profissional, de uma rede de apoio dentro da escola. Então, assim, eu sempre falo que o direito tem que estar alinhado com outros profissionais também. Então, sempre com um profissional da área da saúde, onde faça laudos, diagnósticos. Os pais também, né, eu acredito assim, que é ali o suporte de 100% para estar indo conversar dentro das escolas, dentro de algumas clínicas também para conseguir algum suporte, né, para tratamento. Então, muitas das vezes, infelizmente, a gente vê esse afunilamento, né, somente para os autistas. E não, como eu disse, né, dei o exemplo aí da esquizofrenia, são casos extremamente parecidos, idênticos na realidade, né? Então, é necessária
laudo médico para que a gente possa correr atrás desses direitos. E muitas das vezes, nesses direitos, a gente pode entrar com ação judicial se isso for negado. Essa era a próxima pergunta, porque assim, o que nós mais vemos, assim, hoje o Projeto Samuel nós conseguimos atender neurologista, psiquiatra, parte de psicologia, nutrição, fisioterapia e temos alguns esportes, judô e jiu-jitsu também. Sim. E todos os atendimentos são gratuitos, mas nós não temos ligação com o SUS. Né? Então, assim, para a comunidade carente, para comunidades, né, periferia, que não tem condições, por exemplo, de pagar uma clínica particular para dar o diagnóstico, né? É somente judicializando a causa que se consegue o pagamento de um laudo, de um tratamento ou de uma avaliação dessa criança? Ou existem outras formas? Como que funciona esse início? Na verdade, assim, ó, na prática, eu falo que no papel é tudo muito lindo, né? E na prática, geralmente, um exemplo, eu tive acesso, né, há pouco tempo, a uma fornecedora de um medicamento que geralmente essas crianças necessitam, que é o canabidiol. E eu, em uma conversa com o proprietário dessa empresa, eles falaram da dificuldade de fornecimento por parte do Estado. Então, assim, geralmente eles correm atrás do medicamento. Eu sempre oriento a solicitar a negativa do Estado, para daí sim nós entrarmos com a ação judicial, demonstrando que a pessoa necessita daquele medicamento por meio de um laudo médico, solicitou para o Sistema Único de Saúde, isso foi negado e através dessa negativa, desse receituário médico, nós entramos com ação judicial. É importante lembrar que precisa estar documentado a negativa para daí sim dar entrada num processo. Precisa, né? Exatamente. Porque o que eu mais vejo é assim, mas eu fiz o pedido e foi negado. Você documentou? Não. Então, agora você precisa pedir novamente, esperar todo o processo de novo para ser negado novamente, e daí sim documentar essa negativa. Até porque, se não fizer um procedimento extremamente instruído de documentos, né, e no processo isso é extremamente importante, fica complicado, porque no próprio judiciário eles vão pedir a negativa. Então, até a gente conseguir uma nova negativa, o processo já está em andamento, nós temos prazos a cumprir, então não é a qualquer momento do processo que a gente pode estar juntando um documento, então fica extremamente complicado. Então, eu, por exemplo, não entro com uma ação sem ao menos eu saber que está ali toda a listagem completa de documentos que precisa para que uma ação tenha um êxito procedente, né? Tá. Eu queria abordar agora a respeito do BPC-Loas, que tem bastante informações que dificultam até... A pessoa fala assim, eu nem vou atrás porque, por exemplo, eu trabalho, meu marido trabalha, então nós não temos direito ao BPC-Loas. Certo. E às vezes a impressão que eu tenho é que a família precisa estar na extrema pobreza para conseguir esses direitos. Daí partindo sim para a parte previdenciária daí. Eu queria que você explicasse um pouco quais são as regras para se conseguir o BPC-Loas. E assim, eu trabalho e minha esposa trabalha, porém nós temos os custos da nossa casa. Os custos podem ser abatidos da nossa renda para demonstrar que nós não temos recurso para trabalhar com os custos do tratamento do nosso filho e daí sim pedir o BPC-Loas. Explica um pouco para a gente quem tem direito ao LOAS e como nós fazemos para dar entrada no LOAS, por favor. Bom, o benefício de prestação continuada, mais conhecido como LOAS, né? Ele é um direito constitucional e ele foi também constituído pela Lei Orgânica de Benefícios, Lei 8.742 de 93, e precisa se preencher 2 requisitos mínimos para a concessão do benefício assistencial, né? E o próprio nome já diz, né, Adriana? É um benefício assistencial. Então, o benefício assistencial, ele é devido para pessoas que possuem 65 anos ou mais ou deficientes. Então, assim, abordando o assunto de autismo, né? Uma pessoa foi diagnosticada com autismo, preenche o requisito de deficiência, que é um dos principais requisitos. O segundo requisito é comprovar a baixa renda.
E, na minha opinião, a baixa renda estabelecida pelo governo é um absurdo, né? Tá. É um salário mínimo, então, atualmente o salário mínimo é 1.412, para 4 pessoas morando dentro de uma residência e dependendo de apenas um salário mínimo. Então, falam que a renda per capita é 1/4 do salário mínimo, aonde dividido por 4 pessoas dá É, R$ 353. Tá. Que é um absurdo, né? Hoje em dia, o que a gente faz um mês inteiro com R$ 353? Com um salário mínimo para 4 pessoas morando em uma residência. E nesse caso, por exemplo, a família ela paga aluguel, tem os custos da casa, Sim. o marido ganha R$ 2.000 e a esposa ganha um salário mínimo. Então dá 3.400 e são, sei lá, 2 filhos. Sim. Se 2 filhos deficientes ou não? Não. Essa é uma próxima pergunta a respeito de acúmulo de benefícios, né? Ele pode abater e como que é feita essa comprovação dos custos familiares? Certo. Então, na verdade, quando a família ela excede essa renda mínima estabelecida, pode ser abatida por meio de comprovações de que você precisa comprar medicamentos. Às vezes, o autista, tem autistas, dependendo do nível, ele usa fralda. Tá. Então, dá para fazer o abatimento demonstrando os comprovantes de pagamento de todos os gastos da residência. Então, vamos supor, uma família paga aluguel, compra medicamentos, faz as compras de fraldas, às vezes precisa pagar por algum tratamento. Por meio do comprovante de pagamento, juntando no processo, e geralmente nesse caso a gente já vai direto para o âmbito judicial, porque na via administrativa, infelizmente, Direto a gente tem... no INSS não dá. Não, dá. Via de regra, todo o benefício a gente precisa primeiro buscar na via administrativa. No entanto, na via administrativa, nós vemos aí uma precariedade, né, na análise de benefícios diante da análise dos servidores do INSS. Então, assim, quando é um caso de abatimento, geralmente, na maioria das vezes, é negado esses descontos, tá? Tá. Então, assim, a gente pode até apresentar toda a documentação. E o que eu acho muito legal e é a forma que eu trabalho. Eu sempre monto um requerimento administrativo, que é como se fosse uma petição inicial, mostrando todas as pessoas que moram na residência, colocando laudos, até mesmo na própria petição, circulando o CID, para evidenciar para o INSS. Hoje em dia, a gente tem análise pelo INSS por robô, entendeu? Tá. Então, na maioria das vezes, quando tem que haver esses descontos, acaba sendo indeferido na via administrativa. Obviamente que tem as exceções. E discutindo isso na via judicial e de uma forma totalmente regular, geralmente a gente consegue até mesmo na própria contestação uma proposta de acordo do INSS por demonstrar de forma totalmente evidente que há essa dedução de valores e que a renda se enquadra, fica próximo do que é o permitido, né? O estabelecido em lei. Entendi. E a partir do momento do direito adquirido, então meu filho começou a receber o BPC Loas, em quais condições a família pode perder o benefício? Quais são as regras, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? Então eu recebo R$ 1.400, eu sou a única renda na minha família, então o meu filho tem o direito ao BPC Loas. E minha esposa começou a trabalhar. Automaticamente, a partir do momento que o INSS identifica o início do trabalho da minha esposa, eu já perco o benefício. Como que funciona? Quais são as regras para perder esse direito adquirido? Essa é uma dúvida bem recorrente. Tá. Na verdade, assim, se fugir das regras da concessão do benefício, e o exemplo que nós demos aqui, né? Isso foi concedido em via judicial, mas perante daquilo que nós levamos para a esfera judicial e demonstrando aqueles gastos do momento. Tá. Aí a sua esposa começou a trabalhar. Essa renda, ela aumentou. Então, teoricamente, eles entendem que você não preenche mais o quesito de baixa renda e nem está dentro daquelas dificuldades que você mostrou anteriormente no processo. Geralmente, muitas pessoas falam assim, olha, eu vou continuar recebendo o benefício
e eu não vou informar. Geralmente você tem que ir informar no cadastro único ou até procurar a sua advogada para informar, né, o cadastro único, né, você ir num CRAS ou até mesmo no cadastro único mesmo, para identificar que houve um aumento na renda. Porque, geralmente, eu já vi casos assim, de pessoas continuarem a receber o benefício e depois o benefício assistencial, o governo tem acesso à sua carteira de trabalho. Sim, É um vínculo. até imposto de renda. Tudo, Exatamente. Né? É um único vínculo, né? É um único órgão. Então, assim, identificou um salário daqui 5 meses, além daquele que já era estabelecido e autorizado. Se eles pegarem e isso for sem informação para cessação do benefício, você pode ser intimado a devolver aquele valor. O benefício recebido. Exatamente. Que você recebeu de forma incorreta, né? Que não foi a informada. Tá. Agora, nós havíamos antecipado essa pergunta, mas eu acho que é importante a gente tratar uma família com mais de uma criança PCD. Ou então, por exemplo, eu coloquei como um filho, tem direito a acumular benefícios e quais são as regras. Certo. Mas, por exemplo, uma casa onde nós temos um avô ou os pais são aposentados. É um benefício do INSS. E daí essa criança ou esse jovem autista recebe BPC-Loas. Se tiver mais de um filho, como que funciona esse acúmulo de benefícios? Aposentadoria, pensão por morte, pensão vitalícia, como que funciona? Como que é entendido isso? Olha, eu trabalho com um decreto desde 2019, que é quando ele passou a existir. Tá. Eu não me recordo agora o número do decreto, né? Porque são inúmeras leis aí, decretos, normativas, mas eu vou dar um exemplo básico que eu acho que fica também de melhor compreensão das pessoas. Eu atendi uma cliente, se eu não me engano, em 2020. Ela era mãe solteira, com 2 filhos autistas. E os 2 filhos autistas dessa mãe, eles tinham nível 3. Tá. Então, eles eram muito agitados, ela não conseguia dormir, porque na hora que um acordava, o outro estava dormindo, e os 2 eram extremamente elétricos, né? E ela não conseguia trabalhar. Então, às vezes, ela trabalhava na informalidade, como doméstica, fazia algumas faxinas, e ela não tinha ciência, né, por meio desse decreto, da exclusão do valor do benefício de um dos filhos dela. Então, ela não tinha ciência que sem ela estar trabalhando, ela conseguiria o benefício para os 2 filhos dela que são portadores de autismo. Então, eu consegui, né, dá para a gente entrar de forma concorrente para os 2, para requerer esse direito. Então, assim, se uma pessoa for aposentada e ela recebe aposentadoria de um salário mínimo, apenas um salário mínimo, a gente consegue a exclusão desse valor de um salário mínimo para conseguir o benefício para uma pessoa que também vai requerer o benefício assistencial e para ficar 2 rendas na residência. Porque esse decreto ele exclui o valor de até um salário mínimo que é proveniente de pessoas idosas acima de 65 ou deficientes. Não sei se... Deixa eu ver se eu entendi, então. Se eu tiver uma pessoa aposentada na minha casa, acima de 65 anos... Ou deficiente. É entendido como dá para excluir essa renda da renda familiar. Exatamente. Exatamente. Entendi. E, por exemplo, se eu tenho 2 filhos autistas e dei entrada nos 2 benefícios, mesmo, por exemplo, nesse caso de uma mãe que é solo, né? Mãe solteira, com os 2 filhos. A soma desses 2 benefícios dá R$2.800. Né, dividido por 3 vai exceder os R$350. É concedido para os 2 ou não? É concedido em decorrência do decreto. Tá. Porque o decreto fala que uma renda proveniente de benefício assistencial ou aposentadorias para pessoas de acima de 65 anos ou algum benefício para deficiente é excluída essa renda. Então, pode sim acumular os 2 benefícios para esses 2 autistas. Só de forma judicial daí?
Não, via administrativa. Também dá certo. Essa cliente que eu consegui, que foi acho que o meu primeiro caso que eu consegui, eu entrei para os 2 filhos dela, de forma concorrente, só que, como eu disse, eu trabalho com requerimento administrativo, que é como se fosse uma petição. Tá. Então, isso facilita eu demonstrar para o próprio INSS que eu solicitei o benefício para um dos filhos que é autista. No entanto, a renda deve ser excluída e virar renda zero para conseguir o benefício para o outro Entendi. filho autista. Em caso de mais pessoas, mais crianças, por exemplo, nós temos 2 casos na clínica do Projeto Samuel, que nós atendemos 2 famílias que têm 3 filhos. Inclusive, um deles é autista e síndrome de Down, né? E os outros 2 irmãos autistas. Sim. Nesse caso, seriam uns 3 benefícios? Na verdade, seriam 2 benefícios. No entanto, nós poderíamos tentar para o terceiro em decorrência dos descontos. Então, assim, não é algo garantido, mas nós poderíamos existe a possibilidade tentar de tentar. em decorrência dos descontos. Entendi. Tá. Os benefícios para auxiliar no sustento do tratamento da pessoa PCD. Porque quando a mãe ou responsável consegue trabalho, perde o emprego. Daí seria mais ou menos nessa linha que nós estamos falando, Sim, né? sim. Então daí assim, eu costumo ver que as mães às vezes solicitam, se colocam à disposição para trabalhar, porém ela já informa, ó, só não posso ser registrada. Creio que seja justamente por esse motivo, né? Por esse risco de acumular uma possível dívida com o INSS. Sim. Né? No futuro ser notado que foi registrado, aumentou a renda da família, continuou recebendo benefício e daí tem que fazer uma devolução desses benefícios. Exatamente. Né? Bom, aqui nós falamos bastante sobre o BPC Loas, né? Que é o que fica muito em foco para as famílias. Quais outros direitos as famílias podem requerer e você nota que são pouco divulgados ou pouco trabalhados pela sociedade? Eu separei uma listinha e eu acho, se você me permitir, eu posso ir Claro, passando claro. por cada direito delas de forma bem rápida. Uhum. Então, assim, um dos primeiros direitos que eles têm, né, que nós já comentamos no começo do podcast, é a carteira de identificação, Tá. que pode ser solicitada junto ao site ou ao Poupa Tempo de forma totalmente gratuita. A redução na jornada de trabalho para servidores públicos de até 50%, sem nenhuma alteração no valor do salário. E aí, fica de dica aí para muitas pessoas que, principalmente que estão aí inseridas na política, que daria, né, para nós estarmos aí lutando Avaliando uma forma. para ampliar, né, e não ficar somente para servidores públicos. A inclusão escolar, que foi também um tema que nós conversamos aqui. Então, para requerer, né, um acompanhamento dentro de sala de aula, em decorrência da deficiência mesmo, né, de que as pessoas têm, de que as crianças, os autistas e outros também deficientes têm para entenderem de forma mais rápida, igual às outras crianças, né? Atendimento prioritário. Então, todos eles têm o atendimento prioritário em qualquer ambiente público. Posso fazer uma aspa só nesse item, né? Que eu percebi que existe uma dificuldade, às vezes, de entendimento e às vezes, esse direito é cobrado, só que talvez no lugar errado, às vezes, né? Sim. Um secretário da saúde, uma vez, falou para mim, ele falou assim, Adriano, atendimento prioritário é uma coisa, emergencial é outra. Ele falou assim, uma criança autista não tem prioridade num caso de emergência. Então, entre um acidentado e atender uma criança autista, o acidentado é quem vai. Sim. Nós vamos seguir aquela classificação vermelha, laranja, verde, acho que amarelo, né? Sim. Que é a classificação da gravidade do atendimento. Né? Isso procede, isso realmente... E aonde difere? Uma coisa é UPA, outra coisa é pronto-socorro, que eu acho que são as UPAs, né? Sim. E outra coisa é o posto de saúde, aonde a pessoa pode solicitar, por exemplo, na área da saúde, esse atendimento prioritário. Então, na verdade, em si,
todos os ambientes públicos, ele pode solicitar esse atendimento prioritário. Inclusive em restaurantes, supermercados, padarias. E por isso que eu falo da importância da carteira de identificação. Tá. Eu também coloquei aqui na minha lista, né, a isenção de imposto de renda, né, muitos casos também, por exemplo, de pessoas que conseguem uma aposentadoria, uma pensão por morte do pai, né, um autista que conseguiu uma pensão por morte do pai. Às vezes vem a dedução do imposto de renda naquela pensão por morte. Então, nós podemos entrar em via administrativa e, se negado, em via judicial, demonstrando que é uma pessoa com deficiência que está recebendo uma pensão por morte do pai falecido. Então, ele tem esse direito também na isenção de imposto de renda, tá? O direito à prestação continuada, né, que é o benefício. As pessoas com baixa renda também podem requerer gratuidade no transporte público, que isso é muito interessante. Isso para o acompanhante ou só para o autista? Para o autista e para o acompanhante. E uma coisa bem interessante é que nos transportes aéreos também tem essa vantagem, esse direito, e os acompanhantes têm um desconto de até 80%. Mas tudo de forma extremamente gratuidade comprovada. para o autista e até 80% de desconto nas passagens aéreas para o acompanhante. Exatamente. Tá. Vagas preferenciais também, né, nos estacionamentos. E, né, de novo, por isso da importância da identificação. E, basicamente, é isso. Tem muitos outros direitos, né, que dá para a gente requerer. Então, por isso eu sempre falo, deixar sempre muito bem documentado, para podermos estarmos... Às vezes, infelizmente, a gente precisa exigir, né? Tá. Eu não sei se seria um site para buscar essas informações ou se é através da Defensoria Pública. Qual é o primeiro passo, por exemplo, para uma família que acabou de receber o diagnóstico do filho, que tem o CID agora, está documentado, para começar essa investigação, para começar a entender um pouco mais sobre os direitos do autista? Ou, não sei se você tem um site do seu escritório que você possa deixar para a gente, um contato que você possa deixar para a gente, para que essas pessoas possam obter essas informações. Com certeza. Na verdade, assim, eu falo que isso é muito precário na sociedade, né? Nessa roda de conversa que eu participei na terça-feira, eu pude ver muitas mães que acabaram de receber um diagnóstico e totalmente perdidas, porque, infelizmente, não têm acesso a informações. Então, hoje, graças a Deus, muitas pessoas, assim como você, tomam a iniciativa de poder formar grupos, de levar mais informações, porque isso, infelizmente, ainda é muito escondido, né? Então, assim, geralmente as pessoas que acabam de receber o diagnóstico, para ir em um órgão público, geralmente é no CRAS, né? Para ter mais informações. E, com certeza, posso sim deixar aqui o meu Instagram para poder ter mais informações. E qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, eu fico inteiramente à disposição. Ótimo. Natália, nosso tempo está se esgotando, mas eu quero te agradecer demais pelo aceite, né, de participar desse podcast com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, né, e se colocar à disposição também para levar essas informações para a sociedade. É algo muito importante, né? Eu tenho visto pela experiência na clínica lá o quão carente nós estamos de boas informações. Porque, assim, a internet é cheia de algumas informações, mas que nos levam a cair em alguns golpes também que acontecem nesse meio, né? Então, é muito importante que as famílias tenham um canal confiável ali para buscar essas informações. Com certeza, Adriano. Eu falo que, infelizmente, nós nos deparamos, na maioria das vezes, com pessoas que enxergam oportunidade, né? Oportunidade para poder ajudar, né? Então, assim, eu fico extremamente feliz de estar aqui,
porque realmente eu falo que esse tipo de trabalho tem que ser feito por pessoas assim como nós, Pela sociedade civil, que fazem por amor, né? Que atendem as pessoas com humanidade, olhando no olho da pessoa, passando confiança, né? E não só com o intuito, por exemplo, de fazer um processo e ganhar um proveito Gerar econômico. negócios apenas. Exatamente. Né? Muito bom. Natália, para a gente buscar mais informações a respeito de toda essa nossa conversa de hoje, tem algum Instagram que a gente possa buscar essas informações? Tem sim, Adriano. É Natália, sem H, rborges.adv. Repete ela para a gente, por favor. Natália, rborges.adv. Ótimo. Muito obrigado, Natália. Obrigada. Natália, muito obrigado mais uma vez. E para você que nos assistiu, então, nesse podcast, nesse episódio, fica o nosso agradecimento aí pela sua audiência e fica esse convite também. O site do Projeto Samuel é projetosamuelautismo.com.br. Nos ajude a divulgar o projeto. Nós temos atendimentos clínicos, acolhimento familiar e também esse tipo de trabalho que leva informações para a sociedade. Caso você tenha alguma pessoa que tenha necessidades com relação ao autismo, mas que dependa 100% do SUS, no Projeto Samuel hoje nós temos neurologista, psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeuta e todos os nossos atendimentos são gratuitos. Então passa o nosso site para as pessoas, tem o nosso Instagram também, projetosamuel.autismo. Passa para eles e vai ser um prazer poder ajudar essas famílias e essas crianças principalmente. Mais uma vez eu quero agradecer ao Instituto PSEG por esse espaço, por essa estrutura maravilhosa que eles, em parceria com o Projeto Samuel, nos disponibilizaram. E fica mais uma vez o nosso agradecimento aí a você e nos ajude a levar a informação a cada vez mais pessoas e mais famílias e tenha certeza, nós vamos ajudar muita gente. Forte abraço e até o próximo episódio.